Demi-Fiend vs Kratos, uma épica batalha. Nome: Demi-Fiend. Resumos sobre o personagem. O Demi-Fiend é o protagonista de Shin Megami Tensei Nocturne, meio humano, meio demônio. Seus poderes são um fator decisivo na forma da nova criação que virá. Gênero: masculino. Idade: 16 a 17. Demi-Fiend venceu Kagutsushi. Kagutsushi é aquele que causa a concepção, que destrói bilhões de universos, skins. Depois disso, Demi-Fiend lutou novamente com Lucifer. O Demi-Fiend recebeu então o poder de Lucifer e aceitou seu papel como um novo demônio da escuridão. Ele foi então enviado para matar os avatares dos deuses e Kagutsushi. E foi o que ele fez. As capacidades destrutivas de Demi-Fiend são possivelmente mais altas que alguns inimigos que ele venceu. Demi-Fiend é uma criação de Lucifer, o qual colocou um parasita no olho do jovem para transformá-lo em um demônio. Seu objetivo nisso era criar um novo demônio da escuridão poderoso o suficiente para inclinar o equilíbrio na guerra sem fim contra Deus YHVHI, no True Demon Ending. Lucifer acha que ele teve sucesso nisso. Durabilidade: Demi-Fiend sobrevive à destruição do universo de Amala.
A mala universo contém bilhões de universos. Velocidade. Demi-Find estava lutando contra demônios que se movem a altas velocidades bem cedo no game, como os Rainju, significado de trovão animal. É uma criatura da tradição japonesa, que se diz ser composta de relâmpagos e pode assumir a forma de um gato, raposa, toninha, lobo branco, lobo azul e até mesmo um lobo envolto em relâmpagos. Também pode voar como uma bola de relâmpago com um grito que parece trovão. Sobre YHVH. YHVH controla toda a existência tudo. O número de suas cabeças é o número de estrelas existentes. O universo de YHVH é mais infinito e mais vago do que tudo antes, o que inclui toda a rede Amali de Expanse, o espaço entre todos os universos. Sobre o The Expanse, Skeins é o reino natal dos demônios, um lugar que transcende passado, presente e futuro. Isso é apenas o primeiro brain do YHVH Space. O universo de YHVH é dividido em 4 camadas brain, sendo cada uma dimensão maior. O trono de YHVH está localizado em uma camada ainda maior, chamada espaço não euclidiano, feitos de Demi-Find. Manipulação não tem efeito sobre ele. Resiste a Kagutsushi tentando apagar sua existência em batalha. Vence Kagutsushi faz com que Kagutsushi deixe de existir, matando o tempo todo a mala universo com ele. Esse Metatron que é o avatar mais forte de YHVH. Kratos é forte o suficiente para vencer a Rainha das Fúrias em sua forma monstruosa, e fazer ela voltar à sua forma base. Eu sou a Rainha das Fúrias.
Kratos tem força física o suficiente para superar o basilisco, que é um monstro capaz de destruir cidades. Em um dos seus maiores feitos de força física, Kratos foi capaz de superar fisicamente o Titã Atlas, e Atlas é forte o suficiente para segurar a superfície do mundo grego, que segundo Cory Barlong, a palavra mundo em God of War é para se referir à mitologia grega, que existe no país grego, porque todas as mitologias existem no mesmo planeta, mas separadas por geografia, já que Kratos não destruiu o mundo, ele destruiu o que eles acreditavam ser o mundo, mas foi apenas aquele país, o país onde existia a crença grega, onde existia apenas mitologia grega da Grécia. But what I would talk about was the idea that all the mythologies of the world are kind of like this Hubble telescope image. They are like galaxies individually spread out throughout a complete universe. And the world is the universe. And all the mythologies are sort of origin stories of various cultures throughout the world, beginning at the beginning of time and stretching all the way out. So at any given time, all the mythologies exist together concurrently, and they are simply separated by geography. So it's important because some people had the conception that, hey, Kratos at the end of God of War 3 destroyed the world. Well, he destroyed what they believed the world was in Greece, which was their world. Everybody believed their world was the only world. In fact, we still believe that today. Grécia e o Egito fazem parte do mesmo planeta, o que significa que as mitologias e crenças estão espalhadas pelo mundo, que nesse caso seria nosso planeta, em que cada crença acontece em um país diferente, e isso é bem fascinante, considerando que Kratos fez tudo isso antes de virar Deus da Guerra, e que quando ele se transformou em Deus da Guerra, ele foi considerado uma ameaça pelos Zeus, Deus dos deuses, e é afirmado também que Atlas é grande o suficiente para que seus pés se mantenham no fundo do oceano, e que sua cabeça raspa as nuvens, o que faz o submundo não ser algo infinito, mas sim finito, e que é por conta desse fato, que Atlas poderia ter destruído o mundo grego, que nesse caso era o país grego, caso ele tivesse destruído o pilar do mundo, e não tivesse sido impedido pelo Kratos. Kratos, com base na força bruta, foi capaz de selar buracos na realidade que ameaçavam a existência individual dos 9 reinos. Um feito impressionante, mas não podemos esquecer que a mitologia do universo de God of War não segue, e não tem obrigação de seguir a mitologia real, tanto é que Atlas no universo God of War, ele carrega uma rocha imensa nas costas, como já foi deixado claro na história do game, o que é muito diferente do que o Atlas faz como castigo na mitologia original. Além disso, assim como o Kratos pode superar a força de Atlas, o Atlas também consegue superar a força do Kratos por alguns momentos, e Cronos também é capaz disso. Cronos não é só capaz de superar a força de Kratos por alguns momentos, como Cronos também foi capaz de engolir o Kratos, o que mostra que deuses, ou titãs com forças similares ao Kratos, seriam capazes de fazer feitos equivalentes ao fantasma de Esparta. Isso acaba mostrando que os feitos do Kratos não são tão exagerados como alguns fãs loucos gostam de exagerar, porque até mesmo personagens que são capazes de carregar rochas imensas seriam capazes de fazer o que o Kratos faz, o que significa que personagens que são capazes de carregar rochas imensas são capazes de fechar minis buracos na realidades, e são até mesmo capazes de enfrentar os mesmos desafios, e Kratos. You dare show your face to me after what you have done? I will make you suffer, Kratos. Atlas! You must trust me!
Much has passed since we last met! Why would I ever trust a servant of Zeus? Because I seek to destroy Zeus! May fate grant you passage, Kratos, for many rely on your success. Eating you will be more unpleasant for me. Kratos aguentou ser torturado pelas fúrias, as. Venham, irmãs. Vamos quebrá-lo dentro dos muros dos Hecatônquiros. Kratos, o grande general espartano, foi finalmente derrotado. Enlouquecido, torturado e incerto de seu ambiente, o guerreiro se viu capturado como uma mosca na teia das fúrias. Resistiu a golpes que eram fortes o suficiente, que faziam ele sangrar, a. Mas de novo, fomos interrompidos bruscamente pela minha irmã. Alecto nunca teve educação. Resistência, a. Resistiu ao cair de uma altura considerável sem machucar as pernas durante a queda, a. Resistiu à mordida de uma fênix, sem grandes danos. Resistiu às chamas de Caronte, e a ser jogado de uma grande altura, a. Resistiu ao ser jogado em uma dimensão, e a cair de uma grande altura nessa dimensão, e continuou consciente. Do you recognize this place, Spartan? The location of your greatest failure? Perhaps there is a chance you can undo the deeds of the past. Resistiu a ser apertado por uma estátua gigante, e a ser jogado em uma distância considerável, e ele não estava com seu poder total quando fez esse feito.
foi capaz de se regenerar do ferimento da espada do Olympus, ferimento que tinha sido feito por Zeus, e isso é impressionante, porque a espada do Olympus é capaz de destruir exércitos inteiros. Only a coward accepts death. I am no coward. Then you must fight. I will show you the way to the Sisters of Fate. Only with their power will you defeat Zeus. Reação, reflexos. Kratos é capaz de reagir a personagens mais rápidos do que ele, como por exemplo, ele foi capaz de reagir à forma monstruosa da Rainha das Fúrias, que tinha vantagem em velocidade embaixo da água, e mesmo assim ele foi capaz de reagir a Kratos tem os olhos da verdade. Os olhos da verdade permitem que Kratos veja através de ilusões. Não está longe agora, espartano. Dentro estão os olhos da verdade. Observo você há muitos anos. Quando você era só um garoto, eu vi os sinais. Nem a perda de seu irmão influenciou sua concentração. A tragédia só o tornou melhor. Você melhorou suas habilidades. E agora, Kratos, você realizou sua promessa de grandeza. Você serviu com honra. Trouxe glória a todos nós. E hoje, você conquistou seu lugar entre nós como o maior general que Esparta já conheceu. Tem algo que você valoriza mais do que ambição. Kratos com os olhos da verdade é capaz de remover barreiras defensivas. Devia ter aceito nossa oferta, Kratos. Agora pagará pelo seu erro. Com a pedra do juramento de Orcus, Kratos pode usar essa relíquia para criar um clone de si próprio. O que significa isso? Você fez uma péssima escolha, espartano. Com o amuleto de Uroboros, Kratos pode usar esse poder para manipular o tempo de diversas maneiras. Com os olhos da verdade foi capaz de destruir uma fênix. Honra, Esparta! Você é responsável por sua maldição. Kratos pode atacar seus inimigos com um poder que pode deixar eles atordoados. Kratos tem o raio de Zeus.
Lord Zeus. Kratos, you grow stronger as your journey continues. But if you are to succeed in your quest, you will need my aid. I offer you the power of the greatest of all the gods, the father of Olympus. I offer you the power of Zeus. Take this weapon, Kratos. Take this power and use it to defeat your enemies. Kratos pode trazer almas do submundo para lutarem ao seu lado. Lord Hades. Your progress is impressive, Kratos. But your skills will not carry you to your ultimate goal. I offer you the souls of Hades itself. The souls of the dead, who stand ready to fight by your side. Take this weapon, Kratos. Take this power, and use it to defeat your enemies. Kratos pode absorver energia. O Kratos foi capaz de absorver o poder da Caixa de Pandora, After thousands of years, Pandora's box was finally opened. The power of the gods unleashed. Kratos tem a capacidade de matar almas que são seres espirituais e intangíveis para humanos comuns. Agora que todo mundo conhece bem os participantes desta batalha, está na hora da batalha mortal. Kratos é poderoso no universo dele, e isso não tem como negar, mas quando o assunto é uma batalha contra personagens de alto nível, e com feitos melhores, as chances do Kratos de vencer acabam indo para zero. Eu gosto muito do Kratos, e prefiro o Kratos do que o Demi-Fiend, mas isso aqui não é uma batalha de preferência, isto é uma... Demi-Fiend tem feitos como sobreviver à destruição do multiverso de bilhões de universos, cair e continuar existindo no vazio fim da existência, capacidade de derrotar seres que têm poderes de alterar a realidade, resistência a apagamento da realidade, capacidade de continuar existindo no fim da existência, força para matar inimigos com poderes multiversais,